O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Emmanuel comenta na lição 89 do Caminho, Verdade e Vida, o fracasso de Pedro. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui um assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se a queda moral do generoso amigo, do mestre, num plano de fatalidade, por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanhar o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Emmanuel, ele dá a impressão, algumas vezes, de esgotar todas as formas de interpretação do texto bíblico. Porque o que acontece? Quando a gente vai analisar o fracasso de Pedro, o que significa o fracasso de Pedro? Pedro ter ficado ao lado do mestre durante 3 anos, ter participado de todos aqueles fenômenos de cura e de divulgação da Boa Nova, ter participado dos principais acontecimentos, porque mesmo sendo 12 discípulos, a gente vai ver na narrativa dos evangelistas que tem momentos de transfiguração, só estava Pedro, Tiago e João. São vários os momentos em que Pedro estava ali o tempo todo ao lado do mestre. Aliás, foi o próprio Jesus que falou para ele, né? Você é pescador, né? Vou te transformar em pescador de homens. Quer vir? Segue-me. Mas chega no momento supremo, o pai sabia que do lado fraco de Pedro, e antecipou para Pedro, falou, ó, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai estar me negando. Ou melhor, antes mesmo que o galo cante, você vai estar me negando 3 vezes. Para poder botar a ordem certa aí das coisas. E isso aconteceu, Pedro fica num remorso muito grande, né? Mas depois que acontece o martírio do Cristo, ele se transforma na pedra fundamental de todo o movimento que a gente chama hoje de cristianismo. O que acontece? Se Pedro não tivesse negado a Cristo, provavelmente Pedro teria morrido também, de alguma maneira, ou teria sido preso, ou se não fosse sacrificado naquele momento, seria depois. Porque o que aconteceu naquele momento, os discípulos evadiram do local, porque assim como estavam sacrificando Jesus, queriam também os seus discípulos. E tem uma hora que aponta, você é um deles, ele fala, não, eu não sou, e sai correndo. Se ele tivesse morrido, gente, a gente não teria tido na figura dele essa figura tão importante que é narrada ali no livro Atos dos Apóstolos, como aquele que começou os trabalhos da Casa do Caminho, e ele junto com Tiago, agora os dois, né, Pedro e Tiago juntos, desenvolvendo todo aquele trabalho maravilhoso, os dois local e Paulo para os gentios. Um trabalho maravilhoso que tem nos estudos das Escrituras. Mas aqui o Emmanuel vem pegar o quê? Ele vem pegar os detalhes, ele vem falar assim, ó, o que a gente vai analisar nesse fracasso de Pedro é o exame da sua invigilância, e vamos tentar trazer para os dias de hoje, para o que acontece com a gente, as nossas invigilâncias também com relação aos trabalhos que a gente está envolvido. O que ele vem falar para a gente é só, realmente o fracasso, como qualquer êxito, ele tem suas causas positivas. E como tem causas positivas? Aliás, a gente está sempre recomendando aqueles que pretendem, por exemplo, fazer o concurso público. O que acontece? Você consegue aprovação no concurso público depois dos fracassos. E o interessante é o seguinte, eu estava até comentando esses dias sobre isso, a gente aprende mais com as questões que a gente erra do que com as questões que a gente acerta, porque o segredo de um concurso público é o quê?
faz a prova, quando terminou, refaz a prova e vê minuciosamente tudo que você errou. Porque aquilo que normalmente todo mundo erra vai ser cobrado de outras maneiras, com outra forma, mas vai ser cobrado de novo. Daqui a pouco você não cai de novo. Às vezes é até ruim a gente acertar sem querer uma determinada questão, que você não dá muita atenção àquela questão, porque você acertou, né? Você dá mais para aquela que errou. Mas a pessoa faz 1, 2, 3, pega os erros e vai evitando cair de novo na mesma pegadinha, daqui a pouco está aprovado no concurso. Então, o fracasso, ele acaba tendo sempre suas causas positivas, e assim eu usei o exemplo do concurso. Mas você pega aí um jovem investidor, investe aqui, investe ali, se endivida, mas daqui a pouco vai aprendendo os caminhos e faz um grande investimento. É assim com todo mundo, o fracasso ensina mesmo. E Jesus sabia exatamente disso. Sabia que naquele momento não teria condições disso acontecer, mas tanto que quando ele reaparece para os discípulos agora em espírito, a primeira coisa que ele faz é oferecer a oportunidade a Pedro de reabilitação. Tu me amas, Pedro? Pergunta 3 vezes. Quando Pedro responde na terceira vez, o galo canta e Pedro entende o recado e começa a chorar. É uma história muito bonita nesse sentido. Mas ele vem trazer para a gente que grande número de discípulos modernos participam da mesma negação em razão de continuarem desatendendo, continuam servindo Jesus de longe. Sentam ali no pátio e ficam vendo o que está acontecendo. E isso acontece realmente em todos os lugares, e acontece, assim, as pessoas até admiram, falam, fulano dentro da casa espírita, fulano dentro daquela igreja, é tão dedicado, né? E fica assistindo o trabalho daquela pessoa de longe e não se posiciona para tomar a iniciativa de estar ao lado daquele fulano ali, dividindo com ele, podendo trabalhar com ele. É um exemplo que a gente dá, né? Então ele bota aqui, ó, eles são receosos de perderem gratificações imediatistas. Ah, mas se eu começar a fazer isso, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar meu trabalho? Eu preciso de dinheiro para subsistência, eu preciso cuidar da minha família. Tem gente que usa até esse argumento, fala assim, a família é a prioridade número 1, mas é um argumento que é para fugir da responsabilidade. A família vai ser sempre responsabilidade número 1 de todo trabalhador por Cristo. Sempre vai ser. Mas sempre vai saber conciliar os trabalhos da família com o trabalho da instituição. Mas usam isso como desculpa, né? Então ele coloca aqui pra gente, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos de convenções utilitaristas, ficam, servos de convenções, seguindo aquelas tradições que só servem para atrasar a nossa evolução, né? E ficam nos binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. E tem até admiração. E uma coisa interessante também que Emmanuel bate muito, a pessoa fica prestando atenção em tudo que você faz. Quando você faz uma coisa errada, ela encontrou o motivo para se afastar daquilo ali, porque ela esqueceu que existe ser humano, né? Que todo mundo é ser humano. Que ser humano aqui na Terra vai ter erro, querendo ou não querendo. Mas naquele momento acaba sendo a desculpa. Então Emmanuel vem chamar a atenção nossa hoje, para falar assim, tudo bem que teve uma utilidade, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e transformou Pedro num exemplo para ser seguido para o resto dos nossos dias. Está gravado ali nas Escrituras, está gravado nas histórias do mundo espiritual. Mas e a nossa história? Como é que fica? A gente está seguindo Jesus de longe? E quando a gente fala seguir Jesus de longe, a gente sabe que são dois vertentes sempre. Uma da reforma íntima nossa para adequar nosso comportamento, nosso sentimento ao Mestre. E outra, o trabalho do bem. Então, estamos seguindo de perto ou de longe o Mestre quando diz respeito à reforma íntima nossa. Ah, mas isso é tão difícil. Ah, perdão não é para mim, não. Ah, largar esse vício é tão complicado. Estamos seguindo de longe. Ah, eu não consigo ainda administrar o meu tempo para poder me dedicar a fazer determinada tarefa. Ah, o meu tempo é tão curto, ou então eu não tenho capacidade, eu sou tão imperfeito. Está seguindo o Mestre à distância. Ainda não se decidiu. Se decidiu, de peito aberto, encarar todos os trabalhos que acontecem e encarar também todas as consequências, as vitórias, as derrotas do processo de reforma íntima. Para a reforma íntima, então, principalmente fica aqui, ó,
a mensagem principal, né? O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Jesus nos abençoe hoje e sempre.